Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Eu oro ao Pai Santo para que a revelação do Cristo crucificado, morto e ressuscitado se evidencie entre nós, ó Deus. Eu oro para que o Espírito que clamava, Pai, venha sobre nossas vidas e que nós, ó Pai, venhamos nos configurar com a realidade dos céus sobre o nosso tempo, sobre a pós-modernidade. Eu oro ao Pai Santo para que o Senhor faça de nós casas de oração. Eu oro, Pai, para que os nossos corações sejam uma harpa onde só o Senhor toque. E que nesse momento, Pai, onde a sua presença já é uma realidade, que nós venhamos ser desconstruídos a partir de Cristo, para que nós de fato venhamos ser como crianças, e que nossa fé venha se estender, ó Pai Santo, a limites onde o Senhor, ó Pai, é quem determina. Eu oro, Pai Santo, para que hoje exista uma reforma profunda na mente dos meus irmãos, na minha mente, e que esta comunidade de fé, Pai, venha receber um toque de uma profunda reforma em Ti. Eu oro, Pai Santo, assim como o Senhor usou homens que pensaram, Pai, na era medieval, na renascença, eu oro para que na pós-modernidade o Senhor levante mentes que pensam, e que a partir, ó Pai Santo, desse contexto de uma nova mentalidade, que eles tragam redenção e honra para a nossa sociedade. Pai, que os nossos corações venham se incendiar por quem o Senhor é, e que nós venhamos, ó Pai Santo, tocar hoje na sala do trono. Nos proteja contra os inimigos da alma, e que nós venhamos ser o pesadelo do inferno, em nome de Jesus. Amém? É um prazer estar aqui. Esse fim de semana está sendo muito intenso na minha vida, no meu coração, por tudo aquilo que o Senhor tem semeado. Pode se sentar. Eu sou Gilberto Araújo, sou líder de um movimento universitário chamado Fire Universitário. E hoje, glória a Deus, e hoje nós somos aqueles que apacentam jovens universitários, sou pastor de universitários. Acabei de fazer recentemente uma viagem na América Latina, e nós alcançamos aproximadamente 2.000 estudantes de medicina. E nós batizamos uma geração de estudantes de medicina na América do Sul. E o que o Senhor fez na minha vida, sobretudo em Machu Picchu, foi muito profundo, porque me trouxe uma contextualização de uma profunda reforma na alma, mostrando que o Senhor é aquele que escolhe de fato quem não é. Quer que o Senhor te use? O seu diploma não é nada diante daquele que dividiu a história. Então, nunca caminhe sobre plataforma existencial, caminhe sobre plataforma de servo. Se você crescer 2 degraus, diminua 4 em humildade e simplicidade. Se crescer 4, diminua 8, para que o Senhor se revele. Amém? Eu amo fogo, cara. O nome do movimento que lidera é Fire Universitário, fogo. Mas eu prefiro a mudança de mentalidade. Eu quero caminhar sobre essa plataforma. Lá fora, você vai encontrar uma camiseta do Fire Universitário chamada Academic Worshippers, adoradores acadêmicos. Beleza? Essa aqui eu quero dar para minha amiga Kellen, está aqui na frente. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 2. E eu quero fazer um paradoxo. Eu espero que você entenda a ministração, porque eu já sinto a presença de Deus. Eu quero falar muito sobre uma reforma que foi feita na era medieval, a partir de um intelectual, e quero falar sobre a reforma que é possível fazer na pós-modernidade, que é o tempo que fazemos parte hoje. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 4. E essa ministração tem mudado a minha existencialidade e o meu ministério. Todos encontraram? Diz assim: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Contudo, falamos da sabedoria entre os experimentados em maturidade. Não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste tempo, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus predestinou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes deste tempo compreendeu essa sabedoria, pois se tivesse compreendido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Pois como está escrito:
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Deus, todavia, revelou por intermédio do Espírito, porque o Espírito de Deus investiga todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conheceu a mente humana, para que possa instruí-la, a não ser o Espírito do homem? Assim também, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sobre isso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas pela sabedoria que vem de Deus, por intermédio das verdades espirituais que vêm do Senhor. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Não são capazes de compreendê-la, porque são aquelas que não discernem espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, porque ele mesmo não é discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo Jesus. E quero ser bem profundo nas minhas investigações, sobretudo históricas e acadêmicas, para falar um pouco sobre o nosso tempo e para falar sobre o contexto histórico bíblico. Eu sou professor de História Medieval, Antropologia e História do Cristianismo Antigo. E o ano passado eu lecionei para aproximadamente 160 pastores, entre presbiterianos, calvinistas roxo, assembleianos e batistas. E o contexto de profunda mudança de mentalidade foi inevitável. Para você ter uma noção, quando se estuda a história do cristianismo antigo, você começa a entender que a igreja do primeiro tempo lia aproximadamente 15 mil cartas. Em um momento chamado Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, foi configurado o canônico que você tem nas suas mãos, que é a Bíblia. E aí de 15 mil, o contexto do que era o Império Romano diminuiu para aproximadamente 27 cartas. O apóstolo Paulo era um profundo intelectual da era medieval. Intelectual que era, ele escreve 90 cartas. Das 90 cartas, segundo o historiador chamado Plínio Jovem, somente 13 foram arquivadas no canônico. Quem escreve que nós lemos foi apóstolo Paulo. Repita comigo, Paulo. Paulo foi um íngreme intelectual. Antes de ser Paulo, ele era um intelectual entre conceitos gregos, romanos e judaicos. Você tem uma noção? Na vida de Saulo de Tarso estava impregnada uma cultura grega que poucos da eclésia entendem ou sabem. Para você ter uma noção mais investigativa, Plínio Jovem e Eusébio de Cesareia são historiadores do primeiro tempo. E eles trazem afirmativas muito contundentes. Uma delas são: Saulo de Tarso vem de uma linhagem profundamente nobre. Ele era da genealogia de um rei chamado Saul. Por isso que seu nome era Saulo. Saul, porque ele vinha de uma linhagem nobre. E ainda por cima ele era de Tarso. Sabia que os tarsinianos, eles tinham uma configuração muito intelectualizada a partir da cultura grega, porque quando Alexandre o Grande, ele vai fazendo viagens de configurações de conquistas de território, ele como grego, ele deixava pigmentações de sua cultura grega nas geografias que ele alcançava. Para você ter uma noção, Alexandre o Grande domina 3 geografias judaicas: Tarso, Gadara e Cariódes. Você tem uma noção? Judas de Cariódes, ele foi um intelectual tão interessado nas investigações da matemática de Aristóteles, que ele, segundo Freud, foi o tesoureiro da comitiva de Jesus. Saulo de Tarso, por ser de Tarso, ele tinha que saber quem era Sócrates. E quem foi Sócrates? Foi o cara que disse quem somos, porque viemos e para onde vamos. Por ser de Tarso, ele tinha que saber conceitos de política. Então ele sabia muito sobre Platão, que foi o pai das relações sociopolíticas. Saulo, por ser de Tarso, ele tinha que saber quem era Homero. Homero foi o cara que escreveu a Ilíada, a Bíblia dos gregos. Sai do ventre intelectual de Homero Zeus, Hércules, Diana, Dionísio, Afrodite e os deuses do panteão. Esse cara, ele tinha uma pigmentação muito profunda sobre cultura grega, porque ele era de Tarso. E Alexandre o Grande, quando conquista essas microgeografias judaicas, ele deixa pigmentações de uma cultura profundamente pagã e politeísta, isto é, grega. Além do cara ser de Tarso, que já era uma pigmentação de ser um profundo intelectual,
além de ser um homem que dominava conteúdos de nobreza, ele ainda por cima era fariseu dos fariseus, cara. E há uma linhagem teológica muito específica afirmando que era um fariseu dos fariseus. Para quem estuda teologia, ou para quem é acadêmico nesse ramo teológico, sabe que no último livro do Antigo Testamento, até o primeiro livro do Novo Testamento, existe um espaço cronológico chamado período interbíblico, onde Deus fica 400 anos sem falar com o homem na terra. Nesse período interbíblico se levanta 4 grandes intelectuais, já que o Espírito Santo foi arrebatado da terra e não tem mais profetas para que o Senhor use. Então se levanta 4 intelectuais e eles começam a governar o povo de Israel a partir da arte de pensar. E cá para nós, se você domina qualquer conteúdo específico sobre arte de pensar, você domina micro, macro geografias. Porque o cara que pensa é o cara que faz reforma. Pega o cara da periferia chamado Karl Marx. Ele, miserável, existencialmente falando, com uma pigmentação alemã extraordinária no século XVIII. Mas quando ele escreve o Manifesto do Partido Comunista com Friedrich Engels, ele muda o conceito europeu profundo. Por quê? Porque o cara dominou a arte de pensar. Pega o cara que cresce na miséria da Jamaica, quando os brancos invadiram a Jamaica na década de 20, e os brancos pegavam as negras, que têm estrutura óssea mais relevante que as brancas, e faziam delas concubinas, escravas sexuais e domésticas. Quando as negras engravidavam, os brancos expulsavam de suas casas, e muitas delas tiveram bebês no ais da miséria. Até que um, muito sensível, por ser órfão existencial, ele começa a fazer poesia a partir da sua própria miserabilidade. E ele, com a guitarra, o cara faz poesia. Ele se transforma em Bob Marley. E um cara que nasceu em um contexto de miserabilidade, ele muda a mentalidade da Jamaica e a mentalidade do continente africano. Por quê? Porque o cara dominou a arte de pensar. Se você dominar a arte de pensar, você domina, sobretudo quem tem um comportamento de alienação social e existencial. Então, os intelectuais que se levantaram no período interbíblico, eles dominaram o povo de Israel com um braço de ferro. Eles eram assênios, fariseus, zelotes e saduceus. Esses caras, eles eram intelectuais, eles tinham que passar pela escola de Gamaliel. Gamaliel não é um homem. Gamaliel é uma mentalidade, assim como existe a mentalidade marxista, existe a mentalidade de Gamaliel. Assim como existe a mentalidade socrática, existe a mentalidade de Gamaliel. Sabe quem foi Saulo de Tarso? Ele era um intelectual tão profundo que estava acima dessa camada intelectual, cara. Porque para ser um fariseu dos fariseus, você tinha que ter uma graduação de uma espécie de teologia a partir de Gamaliel. Você tinha que ter uma pós-graduação com o carimbo do imperador romano. Saulo foi intelectual. Esse cara sabia quem era Deus, sim ou não? Ele não era judeu? E ele diz: como fariseu dos fariseus, fui perseguidor. E ele, tão apaixonado pela regra, pela letra, ele presencia aos seus pés a morte do jovem Estevão. Esse cara sabia quem era Deus. Mas esse cara que sabe quem é Deus, só tem um contato com Jesus depois que cai do cavalo e fica 3 dias na escuridão. E já digo a você, cara, você pode saber quem é Deus a partir da sua religião, a evangélica. Mas você só vai ter um contato com Jesus depois que você for profundamente desconstruído nele. Aí os olhos do apóstolo se abrem. E como diz um amigo, William Guilherme, que ministra dizendo: sua luz brilhou em mim, agora posso ver o seu amor. A desconstrução do homem que vivia nas trevas a partir da religião agora se abre. Detalhe, ele conhece a cultura grega. Ele sabe quem é Sócrates, sabe quem é Homero, sabe quem é Platão, sabe quem é Aristóteles. E Aristóteles é o cara que poetiza sobre o contexto poético. É por isso que as cartas paulinas são profundamente poéticas. E ele diz: eu sou o apóstolo para os gentios. Esse cara é tão desconstruído que depois que ele tem um contato profundo com o Espírito, ele diz: eu estou indo a Jerusalém, sabendo que cadeias e prisões me esperam, e vou disposto a morrer, porque estou sendo guiado pelo Espírito. E a poesia dele é tão extraordinária que ele não se interessa pelo ego que existe em sua própria existencialidade, a ponto de dizer: porque o mesmo Senhor
dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor em nuvens de glória. Confortai uns aos outros com essas palavras. Estou falando de quem? Um profundo intelectual. Ele foi tão desconstruído em relação à religiosidade da sua própria natureza antropológica, que agora ele abre mão de uma cultura específica para falar sobre o reino de Deus, cara. É o cara que domina a cultura da terra. Ele sabe o dialeto grego, romano e judaico, mas ele decide caminhar sobre geografias do mundo mesopotâmico, não para falar sobre estruturas da sua cultura terrena, mas simplesmente para falar sobre o rei. Já ouviu muito sobre o reino? Você já ouviu muito sobre o reino? Deixa eu te dizer algo. É lícito você falar do reino se você não assumir o rei. Se você não assumir o relacionamento com o rei, não tem possibilidade de você falar sobre o reino. Por quê? Porque santificação não é para quem aceita Jesus, cara. Santificação é para quem assume Ele. Assumiu Ele, as coisas se revelam. Quem foi Saulo de Tarso? Foi um intelectual convertido, que quando ele se converte e tem contato profundo com Jesus, ele agora prega em geografias gregas. Sabe onde estou? Como ministério, estou dentro das Grécias, cara. Dentro das universidades. É lá que estão as mentes que pensam. Sabe o que é extraordinário? Esse cara, por saber tanto quem é Yeshua HaMashiach, ele começa a pregar em geografias gregas. Aí ele chega no útero ou a unha encravada da sociedade grega chamada Atenas, e vem o altar do Deus desconhecido. Ele diz: venho vos falar sobre o altar do Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é o que nasceu de uma virgem. Esse Deus desconhecido é tão fabuloso que Ele é o Deus criador dos céus e da terra. E Ele é semideus e semi-homem. Pergunta: por que os filósofos do Areópago não se converteram? Porque na cultura grega já existia Hércules. Aí ele ministra. Aí vamos entrar no texto. Para sermos neotestamentários, ele diz assim, 2 Coríntios 2,4. 1 Coríntios 2,4. Porque a minha mensagem não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Em demonstração do Espírito e de poder. O FIRE universitário é um movimento universitário. Nós temos amigos que lideram movimentos universitários. E alguns têm plataformas de ministério. A plataforma que usamos é a intelectual. Porque se você está dentro de uma universidade, você tem que dominar a ciência que você está estudando, para que você seja uma voz lá dentro. E aí o Senhor usando a minha mente, porque eu preciso ter uma mente renovada e transformada, aí sim o sobrenatural vem. E quando o sobrenatural vem, cara, quando o Espírito convence, já era para o diabo. Enfim, o apóstolo Paulo vai pregando. Quando ele descobre que não é a partir da intelectualidade, mas do poder de Deus, aí ele vai fazendo viagens extraordinárias. E detalhe, a cultura grega, além de ser intelectual, além de ser uma cultura politizada e filosófica e poética, ainda é uma cultura profundamente bela. Até hoje, cara, se você olhar para um homem bonito, você pode até afirmar: aquele homem lembra um deus grego, sim ou não? Ou aquela mulher lembra uma deusa grega. Você imagina o que é um homem feio, que o apóstolo Paulo era feio, segundo Plínio Jovem. Olha só a antropologia física do apóstolo Paulo. Ele tinha 1,5 m de altura, cabeça inchada, manco e míope. Só que ele vai ministrar em um lugar chamado Éfeso. Lê lá Atos 19. Éfeso tem uma polis em um centro específico de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo da pseudo-deusa Diana. Éfeso é tão interessante que o contexto de prostituição a partir das ninfetas, que eram as prostitutas lindas da época, existia 900 pórticos, onde 900 prostitutas pegavam o alvará da prefeitura para vender o seu corpo como trabalho de promiscuidade. E elas eram muito nobres, muito belas. E era um trabalho nobre, era a antropologia daquela época. Quando o apóstolo Paulo chega com Áquila e Priscila em Éfeso, o processo de transformação histórica e transcultural, cara, é tão extraordinário que está acontecendo
uma reunião pagã, uma reunião folclórica de aproximadamente 200 mil pessoas na cidade de Éfeso, porque eles estão comemorando uma espécie de conferência do templo da pseudodeusa Diana. Na mesma cronologia e na mesma geografia, o apóstolo Paulo entra e encontra um grupo de 12 varões. Lembra de Atos 19? E ele diz: a paz, irmão, shalom. E os caras respondem: como é que você sabe que nós somos cristãos? Aí o apóstolo Paulo afirma no Espírito: eu sei, porque o mesmo Espírito que está em vós é o mesmo Espírito que está em mim, porque ambos somos filhos do Deus Altíssimo. Aí o apóstolo pergunta: recebestes o batismo? Aí os caras dizem: nós recebemos o batismo de João. Ele diz: então está na hora de receber o batismo no Espírito. Ele ora, e 13 homens muda a cultura grega em Éfeso. Lê o livro de Atos. O sacerdote do templo da pseudodeusa Diana fica tão impactado que ele rompe o silêncio e vai trocar uma ideia com o apóstolo Paulo. Tipo: e aí, meu irmão, tu chegou na minha reunião por quê? Só que 13 caras tirou a atenção de 200 mil pessoas aqui. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ora pelo cara, o cara cai endemoniado. Na mesma hora que o cara faz: eu quero que traga para o centro de Éfeso todos os livros da minha cultura, porque nós iremos queimar em praça pública, porque o único Deus verdadeiro é o Deus que está na vida desse baixinho de 1,5 metro de altura. E aí, quando você abre o almanaque Abreu, você descobre que a sexta-feira 13 vem de um grupo de 13 homens falando sobre conceitos do cristianismo em Éfeso. Mudou a cultura. É tão profundo que estou afirmando que o que vou dizer agora pode chocar a mentalidade clérica que não tem acesso ao academicismo. E por coincidência o Theo vai pregar daqui a pouco. Quando você lê o primeiro livro, ou melhor, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que quem escreve esse livro é um médico, é Lucas. Só que Lucas denomina o livro para um cara chamado Teófilo. Ele diz: envio ao excelentíssimo Teófilo. Algumas afirmativas traz uma análise muito contundente, afirmando que Teófilo era o reitor da Universidade do Egito. Uns afirmam que Teófilo é da cidade de Alexandria. Outros afirmam que Teófilo é da cidade de Antioquia. Outros já trazem uma afirmativa muito contundente, dizendo: ele foi um intelectual que governou a Universidade do Egito. E o Egito, no mundo mesopotâmico, há 2.000 anos atrás, era um útero intelectual que gerava médicos. Lucas, para você ter uma noção, é um médico. Sabe quem foi o apóstolo Paulo antes de se converter? Foi um professor universitário que lecionou na Universidade do Egito. Quantos sabiam disso? Teófilo, então, ao descobrir que um mestre foi jogado muitas vezes de cima de muralhas, sofreu naufrágio, foi perseguido dos da sua nação, já tinha uma saúde vulnerável, ele pede para o recém-formado em medicina Lucas, grego, de 1,90 m de altura, loiro, olhos azuis, lindo, fosse cuidar de seu mestre Saulo de Tarso. Sabe como Lucas se converte? Já teve acesso à conversão de Lucas? O autor do Evangelho de Lucas, do livro de Atos dos Apóstolos. É extraordinário. Tão fascinante que quebra rupturas existenciais da alma de quem entende o que é intelectualidade. E ele mesmo narra para Teófilo, para o reitor da Universidade do Egito, dizendo da forma mais profunda. E a Bíblia de Genebra e a Bíblia de Jerusalém herdam na pós-modernidade o texto mais próximo do original. E olha o que diz: estava numa reunião, ele narrando para Teófilo, em uma reunião, tinha um jovem na janela chamado Eutico. Eutico, observando a reunião da comunidade de fé, e olhando para fora da reunião, fica tonto em um determinado momento. Ó, excelentíssimo Teófilo. E ele cai. Ao cair, o crânio dele bate no solo, e quando bate, o crânio se abre, e os féritos são cuspidos para fora. Então desce o médico, o único que tem formação acadêmica em medicina, e já traz um diagnóstico para o moribundo, dizendo: ele está morto. Aí o baixinho de 1,5 m de altura, mancando, eu imagino ele, cara,
Aquela imagem nordestina brasileira, né? Descendo e mancando, olhando para o rosto de Lucas, o grego, e para o moribundo, dizendo: ele não morreu, ressuscita, Eutico. E na frente do médico, ele vendo os férios sendo chupados para dentro e o crânio se fechando. E Lucas, que adorava 1 milhão de deuses greco-romanos, agora apaixonado pelo menino de Nazaré. É tão profunda a paixão do intelectual convertido, de Saulo de Tarso convertido, que antes de morrer, ele falando muito sobre Jesus, obviamente em Roma, ele como cidadão romano, tendo orgulho por morrer na sua própria pátria, cortaram a língua dele por ele falar muito sobre Jesus, cara. E ele escreve com o sangue dos lábios, escrevendo na parede: vocês podem ter tirado a minha língua, mas Jesus vocês não tiram do meu coração. Como pode um cara que nasce ou que vive em um momento histórico muito perverso a nível de antropologia, onde a cultura é hedonista, onde a investigação sexual é muito profunda, onde a promiscuidade religiosa é exacerbada, onde as pessoas vivem a partir de uma ditadura influenciativa, e esse cara traz uma visão cosmobíblica tão profunda que ele muda uma geografia de um continente inteiro quase sozinho, cara. E como não fazer a comparação da pós-modernidade, que é o tempo em que estamos hoje, com a contemporaneidade do apóstolo Paulo? E como professor de história, a minha análise é: cara, que o Senhor levante homens que pensam para trazer uma transformação social, não somente eclesiástica, porque na boa, em relação à eclésia, muitas vozes já existem. Agora uma voz que porta o poder de Deus e o reino de Deus na alma, sendo uma voz de reforma, como um acadêmico, como um juiz, como um poeta, como um professor, como um jogador de futebol, traz uma transformação muito mais relevante. Deixa eu falar um pouco sobre pós-modernidade. Repita comigo: pós-modernidade. A pós-modernidade nasce num grito de um cara chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche grita e diz: Deus está morto, Deus morreu. E Nietzsche ainda diz assim: Deus está morto e o seu corpo continua insepulto, fede. Ele, neto de avós pastores puritanos e filhos de clérigos, ele fala que Deus morreu e o seu corpo continua insepulto, porque o evangelho que saía da vida de seus pais e avós era religioso, então fedia. Era insuportável estar do lado de tais pessoas. Pós-modernidade nasce no dia 16 de março de 45, com um boom de Hiroshima e Nagasaki, e com a ideologia de Mao Tse Tung, Adolf Hitler, Stanley Mussolini, e os caras dominando a Ásia e a Europa. Um homem dominando uma geografia inteira, trazendo um conceito de ditadura a partir de uma visão pós-moderna. A pós-modernidade também vem com um perfil muito específico das poesias específicas de Karl Marx, sobre o manifesto do Partido Comunista. E quando Marx evidencia o conteúdo de que o ser humano é um produto do meio, ele fala sobre o burguês moderno, e ele fala sobre o homem que está sendo substituído pela máquina. Lembra da quinta série? Aí vem Charles Chaplin na década de 40 e diz: não sois máquinas, homens és quem sois. Pós-modernidade é tão semelhante à contemporaneidade do apóstolo Paulo, que você pega a década de 60, sobretudo em 68, em Nova York e na Califórnia, com Woodstock, onde Jimi Hendrix e Janis Joplin está liderando 500 mil jovens, cara, e os caras liderando uma manifestação contra a guerra do Vietnã, e a partir de uma poesia do sexo, droga e rock and roll. É assim que se evidencia o perfil antropológico do jovem do nosso tempo. Década de 60 foi tão perversa e tão profunda no hedonismo, que divorciou tanto o homem de Deus, que os nossos pais na fé afirmavam que o carimbo da besta seria uma tatuagem. Lembra disso? Dizendo: o 666 será uma tatuagem na testa ou na mão direita. E os pais na fé afirmavam isso, e era extraordinário, e quem não temia. Só que nós descobrimos que não é a tatuagem, porque muitos tatuados com 666 na testa ou na mão direita se converteram. E são vozes missionárias para o mundo inteiro, então não é.
Aí a NASA desenvolveu um mecanismo, investindo $2 bilhões para pesquisar um microchip que se adaptaria em somente 2 células do corpo, que coincidentemente só está na testa ou na mão direita. Aí todo mundo tremeu na época, já que a profecia de Nostradamus não deu certo, né? Então o microchip está aí, mano. Vamos todo mundo se converter. Só que também não é um microchip. E olha o que é pós-modernidade, cara. É tão profundo e quase que filosófico, mas extremamente cristocêntrico e espiritual. O 666 na testa. 6 é o número do homem, sim ou não? 6 significa um homem. Outro 6 é homem dominando pelo homem. 666, homem dominando pelo homem a partir do homem. Por que é na testa? Porque é o domínio da mentalidade social. Domínio ideológico. Pega uma sociedade que vive a partir de microgrupos que armam microditaduras ou pseudoditaduras, como no Brasil. Você sabe que o Brasil hoje vive uma pseudoditadura? Sabia que nós vivemos um neocomunismo, onde grupos ou microgrupos armados a partir de centros universitários ou vozes do Congresso Nacional influenciam a sociedade inteira, formando assim uma pseudoditadura, onde pessoas influenciam a partir de ditaduras influenciativas. Toda a América Latina está assim, cara. 666, o homem se divorciando. Ou seja, é o domínio da mentalidade social. Pega 68, onde 28 mulheres se trancam no apartamento em Nova York, tiram seus sutiãs e colocam os sutiãs em panela de pressão, jogam essa panela de pressão na lata de lixo. É assim que nasce o movimento feminista em 68. Ela jogando na lata de lixo sua feminilidade e o trabalho doméstico. Essas mulheres, isto é, 28, influenciaram 15 mil, cara. Em 70, que marcharam pela pílula anticoncepcional. E é o que digo há quase 3 anos. A consequência desse hedonismo de 70 veio a calhar na década de 80 com HIV. Onde em 80, o HIV era o vírus dos homens, dos homossexuais. 90, o vírus dos homens. 2000, o vírus das mulheres. E hoje é o vírus das adolescentes. E é bom estar em Anápolis e falar isso. Entre Goiânia, Anápolis e Brasília, 1 milhão de jovens têm HIV e não sabem. O hedonismo do nosso tempo é perverso, mas muitos intelectuais do nosso tempo se levantaram para ser uma voz específica. Pega a escola de Bonhoeffer, um pastor alemão de 1940, que peitou Adolf Hitler em relação ao nazismo, dizendo: o seu comportamento nazista e ditatorial corrompe o prazer e a devolução de honra que o evangelho traz. Você está em pecado. Obviamente sofreu, mas colocou Hitler em uma situação de cheque, porque ele era um professor universitário, influenciava toda a Alemanha. Pega Francis Schaeffer e a escola específica na Holanda, a Universidade da Holanda. O cara que trouxe uma configuração intelectual a partir do reino de Deus. Ele foi amigo íntimo de Huckmacher, que é um professor de história da arte, que escreve uma obra chamada A Arte Não Precisa de Justificativa. E eles trazem uma configuração tão profunda a partir do reino de Deus, que mudam a mentalidade a partir da vida acadêmica, por causa do reino de Deus. Pega o clássico e o herói da fé, C.S. Lewis. Ateu, profundo, freudiano, porque aos 9 anos de idade se tornou órfão. E a orfandade, cara, é o pai dos ateus. E C.S. Lewis, ele só se converteu. Obviamente que o Espírito tinha um projeto, mas ele era amigo de um cara chamado R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. Cristocêntrico, cristão. Ele diz que existe uma aliança entre Deus e a humanidade, que todos os seres querem corrompê-la. Os imagináveis e os mirabolantes produzidos pela mentalidade humana. E C.S. Lewis, cara, fica em uma situação de cheque. Como é que um cara tão intelectual como Tolkien é cristão e ele vai viver uma fé a partir de um cara que ele nunca viu? Aí o cara lê os evangelhos para entender a mentalidade do amigo. Aí escreve-se uma obra, o mais relutante dos convertidos. Olha só, o cara lia o evangelho e Jesus se revelou a ele, e o cara se relutava a acreditar no cara que ele nunca viu. E o Espírito que faz a obra.
A pós-modernidade é uma mentalidade tão perversa e tão profunda na sua investigação hedonista, que na década de 90, um grupo da MTV fez uma pesquisa antropológica, social e pedagógica para investigar a geração dos próximos 10 anos, que apontava para o ano 2000. Em 90 descobriu-se que o ano 2000 seria chamado a geração Screen Generation, a geração que iria se comunicar a partir da tela. Nós somos a geração que mais lê. Se você receber um WhatsApp, você vai ler. Se você quiser abrir o seu Facebook, você vai ler. Se você quiser, cara, digitar um filme que você vai assistir no YouTube, você vai ler. Somos a geração que mais lê, mas que detém menos informação, embora tenha fácil acesso à informação e menos intelectualizada. Minhas experiências na Universidade de Brasília. O FIRE universitário funciona com núcleos em campos universitários e se espalhou para alguns países da América Latina. Aí cresceu de uma forma tão extraordinária que fugiu do controle, né? E hoje a gente desenvolve um ministério integral a partir disso. Mas dentro da Universidade de Brasília, tive experiências que mudou o meu comportamento como cristão, cara. E são histórias clássicas do FIRE universitário. Estava na Universidade de Brasília, ministrando no núcleo, que são reuniões de avivamento e que são bases de apoio para cristãos dentro de universidades. E conheci uma pessoa chamada Alessandra. Se você acompanha o nosso ministério, você certamente vai lembrar dessa história. Alessandra veio de Oxford. Alessandra escreveu um pós-doutor em Oxford. E o pós-doutor que a Alessandra escreve é com o tema: a transexualidade não é patológica, mas é um gênero. E a Alessandra escreve algo tão profundo que é muito contundente. A Alessandra é filho de pastores da Assembleia de Deus que era estuprado no banheiro da igreja. Quem é a Alessandra? A Alessandra é uma pessoa, cara, tão intelectualizada e apaixonada por Jesus, que quando contou para o pai que era abusado no banheiro da igreja, o pai expulsou a Alessandra de casa, a ponto dela se tornar órfã de pastores e órfã de pais vivos. Quem adota a Alessandra é a comunidade LGBT. Sabe quem é a Alessandra? É a pessoa que escreve o discurso do Jean Williams. Sabe de onde a Alessandra é? Da cidade de Anápolis. Quantas vezes não sentei com a Alessandra e chorei com ela no pátio da Universidade de Brasília. E ela revoltada com a igreja, cara. Mas Alessandra, você sabe que é pecado que você está desenvolvendo? Eu sei, mas hoje a voz que eu alcanço proporciona ouvidos que me devolvem a honra. Porque quando eu falei para o meu pai um sofrimento existencial, ele reuniu o conselho da igreja e me excluiu. Aí começou a chorar e deu uma porrada no chão, né, na reunião. Eu vou provar para o meu pai que eu vou influenciar a minha geração. Pá, uma porrada. O pós-doutor dela: a transexualidade não é patológica, mas é um gênero. Eu gostaria que você me prestasse seus ouvidos para eu explicar isso. Existe uma camada piramidal zoológica de répteis, anfíbios, invertebrados, mamíferos, plantas e os homo sapiens. Nessa camada piramidal zoológica, todos os seres vivos se relacionam a partir de fragrâncias fisiológicas. Está entendendo até aqui? As plantas liberam a fotossíntese. Vamos lá para a quarta série. A planta libera a fotossíntese. A planta fêmea libera pólis. A planta macho sente a fragrância fisiológica da planta fêmea e as plantas se acasalam. E Deus viu que isso era bom. Répteis, anfíbios, invertebrados, mamíferos e anfíbios liberam fragrâncias fisiológicas. A cadela está no cio, liberou uma fragrância fisiológica. Só o macho da espécie sente. E eles se acasalam, Deus viu que era bom. Pós-doutor de Alessandra: o homem, se for hétero, ele vai desenvolver o seu libido a partir da fragrância fisiológica da mulher. E o homem libera testosterona, que vai ativar o libido feminino. A mulher libera progesterona e o estrogênio, que vai liberar o libido masculino. Está entendendo até aqui? Segundo a biomedicina já afirma que no caso de homossexuais acontece da seguinte maneira: se eu sou um homem e tenho desejos por outro homem, e se eu saciar esses desejos a partir do contato com um homem,
O que vai tatuar o meu libido vai ser também a testosterona, a mesma substância que eu produzo. Por isso que é homo, entendeu? A biomedicina afirma que no caso do lesbianismo existe uma linha patologizante tênue, ou melhor, uma linha tênue que aponta para uma provável patologia, porque a mulher não se interessa por outra a partir da sexualidade ou do libido, mas da carência, do carinho e do afeto. E a partir disso vem um relacionamento. A Alessandra desenvolveu o pós-doutorado dela em cima dessas afirmativas. Acompanha a Alessandra até hoje, cara. Hoje ela é a voz mais intelectual a partir da comunidade LGBT da América Latina. Conheci Marcelo. Marcelo é um garoto de hoje, sei lá, com uns 28 anos. Ela terminou um doutorado na Universidade de Brasília. Marcelo é uma garota, filho de pastores da presbiteriana, que era violentada dentro de casa a nível anal pelo presbítero da igreja. Quando a Alessandra foi contar para o pai, aconteceu a mesma coisa. Sabe quem é a Alessandra? É uma das responsáveis, bem politizada, que frequenta muito o Congresso Nacional e tem cadeira de honra. É a responsável pela marcha LGBT de Brasília. Conheci Roberto. Roberto anda de longboard comigo. Roberto é filho de pastores da Igreja Batista e é o cara responsável pela marcha da maconha em Brasília. O que acontece no nosso vínculo eclesiástico que tem poder de devolver a honra dos filhos na fé, cara? Aí Mark Driscoll escreve um livro chamado Confissões de um Pastor da Reformação, e ele vai narrando sobre o êxodo eclesiástico. É o jovem que pula no acampamento de jovens e o cara está pilhado enquanto pré-adolescente. É o cara que pula na rede de jovens porque ele agora é um adolescente ou entrando na fase adulta. E quando o cara está com 20 anos de idade, ele tem uma sexualidade a investigar e fazem perguntas para a eclésia em relação a essa sexualidade. E a eclésia não tem possibilidade de responder, porque as respostas são todas espirituais, cara. Mas você não é um ser somente espiritual, você também é um ser físico. Piaget, Vygotsky, Wallon e Freud são os caras que devaneiam sobre a pedagogia. Aí Piaget ele traz uma investigação muito profunda sobre fragrâncias fisiológicas e sobre os sentidos. E ele diz: todo ser humano tem no mínimo 5 sentidos. É o tato, paladar, a visão, a audição e o olfato. Se você alimentar um sentido a mais que você alimentou os demais, você vai entrar em uma cadeia de desequilíbrio. Olha o que o cara fala, pra você ter uma noção. E o exemplo dele, empírico, é muito profundo. Ele diz: se você tiver com fome e você acordar pela manhã, você vai tomar café da manhã. Então você alimentou o seu paladar, sim ou não? No meio do dia você está com fome e você almoça, você alimenta o paladar, sim ou não? No fim do dia você janta e você alimenta o paladar. Logo, o paladar é um dos sentidos mais nutridos dessa cadeia de sentido. Aí Piaget diz: mas nem só de pão vive o homem. Se você só alimentar o paladar, o seu tato vai ter carências de sentir coisas novas. A sua audição vai ter carência de ouvir coisas novas. A sua visão vai ter carência de ver coisas novas. O seu olfato vai ter carência de cheirar coisas novas e você vai entrar em um desequilíbrio. Logo, você não é somente um ser espiritual, cara. Aí vem Homero poetizando sobre epitáfio, frases sobre túmulos. Aí o Titãs vai e grava: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Onde quero chegar com isso? O desequilíbrio profundo que traz uma investigação na nossa vida faz com que a gente demonize o que é humano. E nós queremos gerar uma geração de anjos. E na boa, cara, anjo não peca. Anjo não tem libido. Anjo nem sente ódio. Anjo não sente ódio nem do diabo. Você não é anjo, cara. Eu quero ver você se render a Jesus sendo homem. E uma experiência que me chocou na Universidade de Brasília. Então imagina, eu sou um cara criado na Assembleia de Deus, que foi desconstruído a partir de um contato com uma igreja neopentecostal. E nos últimos 5 anos eu fui desconstruído a partir do FIRE universitário, lidando só com universitários. Antes da Copa do Mundo teve o último núcleo na Universidade de Brasília. E cara, eu sou um pastor de pátio de universidade.
é o meu púlpito, cara. Eu amo estar nos núcleos e esse é o ministério. Mas eu honro a igreja porque a igreja nos desenvolveu. Então o Fire Universitário é um mordomo com a bandeja na mão, honrando o reino e a igreja. E na Universidade de Brasília, antes da Copa do Mundo, o último núcleo, eu estou lá, sentado com um grupo de mestrando, falando sobre o reino de Deus, cara. Aí sentou uma feminista do movimento feminista, só que a feminista que passeava na Universidade de Brasília, mostrando os seios. Eu não sei qual é a realidade acadêmica da cidade de Anápolis, mas se você for na Universidade de Brasília, você vai sair de lá fedendo a maconha. E é muito normal o cheiro de maconha lá. E aí a feminista sentou e começou a chorar de soluçar. Então imagina nós vendo a garota que mais desenvolveu polêmica no Congresso Nacional a partir do aborto, e aquela que marcha com a placa: o útero é meu e o meu órgão genital é meu, eu faço dele o que quiser. E ela chorando muito. Acabou o núcleo, ela me procurou, falou: Gil, como se fosse íntima, né? Gil, posso conversar com você? Eu, claro. Ela: eu acabei de abortar no banheiro da universidade. Aí eu: parabéns, cara, foi o que você poetizou o semestre inteiro. Aí, irmãos, ela abriu a mochila dela e me mostrou um feto, embrulhado no papel higiênico. E quando ela pegou o seu filho na mão, caiu a ficha de que ela era a mãe. E ela começou a chorar, e foi inevitável, eu comecei a chorar com ela. E ela perguntou para mim: será que Jesus pode devolver o feto para o útero? E a resposta foi unissonante, cara. E a resposta foi: não, não pode devolver. Porque infelizmente, você não deu a oportunidade desse feto se tornar um filho. Infelizmente, nos próximos 20 anos, você não vai ter a oportunidade de ouvir um homem ou uma mulher te chamando de mãe. Esse feto na sua mão é um megafone de Deus te chamando para o arrependimento. Aí, chorando muito com ela, aí eu comecei a devanear, cara, e me tornei uma comunidade terapêutica. Porque na boa, irmão, os pecadores amavam estar com Jesus. E eu não sou aquele que desenvolve um carrasco emocional por ser cristão. Eu não sou melhor que ninguém por estar com o microfone na mão, cara. Porque a minha realidade social é outra. Eu não acredito que eu preciso ter bafo de anjo, porque nós queremos colocar santos no céu, cara. Jesus faz diferente, ele inaugura o paraíso com ladrão. E aí, eu comecei a trazer essa oxigenação para o problema existencial dessa garota. E falei para ela: cara, você tem algo que eu não tenho, você tem um útero. Infelizmente eu não tenho a oportunidade de saber e o privilégio de entender o que seria um ser crescer em mim, mas você tem. E se você tem um útero, isso é bom, porque tudo que Deus fez é bom. Devaneia comigo, cara, você vai casar. E não se desespere, o Senhor vai te dar outras oportunidades de gerar um bebê. No outro dia: você tem um útero e eu não tenho. O Senhor vai te dar a oportunidade de gerar um bebê. Um mês depois: você tem um útero e eu não tenho. Quase 6 meses depois: você está bem? Você tem um útero e eu não tenho. Estou te esperando na minha edificação mútua. Sabe, eu acredito que o Senhor pode usar mentes que pensam. Sabe como desenvolveu o meu ministério? Eu, estudante de história, sentado na cadeira, assembleiano roxo, daqueles que apresentavam um trabalho tipo assim: quero vos falar sobre o que Karl Marx falava no século XVIII. Você também é assim, cara, provavelmente. E eu era o chato da sala de aula. Aí o Senhor me trouxe uma visitação espiritual, quando o professor de pré-história começou a falar sobre Aníbal. Aníbal foi o pesadelo de Roma. Só que antes de falar de Aníbal, ele começou a poetizar sobre o clássico debate do criacionismo versus evolucionismo. E é enjoativo ouvir isso. É tipo falar sobre predestinação e livre-arbítrio.
Aí na sala de aula, o cara mostrando, né? E professor universitário tem as manhas de influenciar qualquer aluno, porque ele detém o conhecimento. E ele passando os slides dizendo: olha o macaco. Aí passou a foto do macaco chupando picolé. E o que determina que nós somos o Homo sapiens, aquele que tem a coluna ereta, é o movimento de pinça. Eu consigo pegar, logo eu sou um homem. E o que nos aproxima da gênese do macaco, a partir de Mendel, que desenvolve o código genético, também é isso. Nós somos quase irmãos, porque o macaco também tem uma digital. Então nós somos quase parecidos, a nível fisiológico. Aí o professor: olha que incrível, um macaco segurando um picolé. E os estudantes universitários: fala, cara, imagina isso. Aí ele começou a devanear, dizendo: o extraordinário é que 90% dos genes do macaco é semelhante a 90% dos genes de uma criança de 8 meses. Aí todo mundo, E foi devaneando. Aí ele mostrou aquela foto clássica, ou aquele quadro medievo de Da Vinci, de Deus segurando no dedo de Adão, tocando assim. Olha que incrível. O que há de incrível nisso, cara? E todo mundo, Aí o Espírito Santo começou a me incomodar, cara. Eu estava sentado na cadeira, a boca foi ficando seca, eu fui tremendo literalmente, né? Imagina, cara. Aí levantei a mão, porque o cara era PhD em pré-história, e eu, um mero graduandozinho, quase terminou o ensino médio no supletivo. Aí levantei a mão. Finalmente um aluno vai se manifestar. Pois não, querido. Aí o pentecostal levanta na sala de história, na aula de história, né? Professor, eu quero expor a minha criticidade. Deixa eu te ensinar algo. Quando você quiser expor a sua opinião sem ofender ninguém, você nunca mais vai falar: eu quero expor a minha crítica. Você vai falar: eu quero expor a minha criticidade. Eu quero expor a minha criticidade, professor. Pois não. Eu não vejo nada de relevante quando olho para o macaco. É mesmo? Por quê? Aí eu fui trazendo todos os meus conhecimentos, senso comum, né? Que estava aqueles livros didáticos. Porque eu nunca vi um macaco dirigindo um carro. Eu nunca vi um macaco produzindo um celular. Eu nunca vi um macaco pegando oxigênio e colocando no cubo para vasculhar as nobrezas do oceano. Eu nunca vi um macaco pegando um cubo e colocando oxigênio para vasculhar as intensidades do universo. Eu nunca vi um macaco dirigindo uma bicicleta. Mas o homem que dividiu a história, o pai do criacionismo, muitos homens vieram antes da história que foram íntimos na arte de pensar. Veio Sócrates. Ele disse: quem somos, por que viemos e para onde vamos. E quando o cara vai falando, ele vai se movimentando. Para onde vamos? Veio então Platão, discípulo de Sócrates, foi o pai das relações sociopolíticas. Ele desenvolveu um mecanismo que gerou um outro discípulo chamado Aristóteles, foi um dos pais da matemática. E esse cara desenvolveu um outro mecanismo que desenvolveu um discípulo chamado Alexandre o Grande, o cara que vasculhou as nobrezas do mundo mesopotâmico. E aí veio um cara chamado Sakyamuni Buda, o pesquisador da busca interior. Veio o Confúcio, o filósofo da brandura, e todo mundo igual você me olhando. Mas aí cheguei, finalmente, né? Finalmente cheguei no cara que dividiu a história. Mas veio um homem que nasceu num curral. E aí tem que ter aquela cara de tremendo, cara. Ou você fecha a sobrancelha ou levanta ela. Nasceu num curral. Ele nasceu num momento ditatorial e autocrático. Veio de uma virgem. Não se sabe se ele falava um idioma ou se ele escreveu um livro. O que se sabe é que ele foi tão romântico em relação à alma humana, que o homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem, para entender quem somos. E é esse homem que divide a história. Mas não acabou não. Aí eu fui ofendido, né? E professor, porque crente não pode falar nada se não ofender. Eu fui ensinado assim. E só o Espírito já tinha falado. Eu já estava quebrantado, já estava satisfeito. Mas... E mais uma coisa, professor. A única vez que vi um macaco fazendo algo relevante foi quando ele subiu em cima de um picadeiro e serviu de palhaço.
e sentei. Aí o professor ficou olhando para mim. E negão, né, cara? Então, você fala parado e... Não pode abaixar a guarda, mano. Ainda mais se você veio do gueto. O cara que veio do gueto é o cara que fala: o que foi? O cara vai dizer: o que foi o quê, man? Aí o professor ficou me olhando, eu fiquei olhando pro olho do professor, tipo, reprovei, cara. Aí ele olhou pra turma e falou: sabe o que é isso? É um pensamento evolutivo. E me ignorou e continuou a aula dele, cara. Aí, cara, foi a primeira vez que eu vi na minha alma que o Senhor me chamou para desenvolver o reino de Deus entre mentes que pensavam. E nunca mais parei, cara. Sabe, eu acredito de verdade no mecanismo do que o Senhor pode fazer. Eu tenho presenciado tantas coisas incríveis em campos universitários, cara. E o que o Senhor tem feito em toda a América Latina, eu falo toda porque eu tenho contato com muitos irmãos, sobretudo de Cochabamba. Essa semana eu estava conversando com um grupo de estudantes de Cochabamba, que é uma geografia específica na Bolívia, e a galera incendiada. E a Bolívia e Venezuela vivem uma pseudo-ditadura, eles vivem um neofascismo. Imagina, eu estava em Santa Cruz com um grupo do Fire Universitários e tinha um bocado de estudante reivindicando na praça lá, né? Aí quem estava lá reivindicando com os caras? E não tem negro na Bolívia, então se você cola lá, mano, todo mundo fica de olho em você. Então eu... Viva Laú, viva Laú, viva Laú Universitário, viva Laú. E todo mundo começou a gritar: viva Laú, viva Laú. E cara, pra mim é tão profundo isso. Eu sou apaixonado por estudantes, cara. O desenvolvimento daquilo que o Senhor fez no meu ministério, naquilo que a gente vê em campos universitários, é uma reforma. Nesse momento, cara, está acontecendo um profundo avivamento em campos universitários. Assim como Martinho Lutero foi uma voz de reforma e reformou a Alemanha e Wittenberg, assim como Calvino foi um professor universitário e impactou a França e Genebra, assim como William Tyndale foi o primeiro homem a traduzir a Bíblia para o inglês, mas infelizmente morre na Inquisição. Ele abre porta para King James fazer reforma, é o que escreve a Bíblia, King James. Eu acredito de verdade que o Senhor vai levantar nos próximos 20 anos mentes que trarão com sentimento de reforma para a eclésia e devolverá a honra para a sociedade, porque eu acredito que a educação é o Messias social, cara. E realmente é. Eu estar aqui hoje com o microfone na mão falando para vocês é a prova de que o Senhor pode fazer algo com quem estuda. Minha mãe foi mendiga até os 9 anos, cara. Meu pai foi do Comando Vermelho. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. Minha mãe ficou sem recursos, sem possibilidade de criar filhos e começou a traficar drogas, cara. Foi presa e condenada. Eu vivi a minha infância com minha mãe presa, cara. Eu me converti aos 8 anos de idade. E sabe quem foi meu grande pedagogo? Foi Jesus, cara. Eu reprovei a 3ª série. Porque eu fui criado na fé numa Assembleia de Deus que tinha um porão. Eu não sei se tem porão nessa igreja, mas onde eu me converti tinha um porão. E eu colava com os caras no porão e lia a Bíblia de joelhos, porque era relevante se fosse de joelho, né? Então me ensinaram a ler a Bíblia de 2 em 2 anos. Então foi dos 8 aos 10, dos 10 aos 12, 12 aos 14, 14 aos 16, 16 aos 18, 18 aos 20, 21 aos 22. Hoje não interessa a idade que tem, mas o Senhor trouxe esse mecanismo. E detalhe, cara, já errei muito, já pequei demais, velho. Mas o extraordinário é quando Deus usa homens que cheiravam a peixe, e por causa do contato com Jesus, esses homens transbordaram e transbordaram o mais nobre perfume da inteligência humana. É possível, cara, você ser alguma coisa no Senhor. Eu acredito que o Senhor determinou sobre a cidade de Anápolis um momento como esse, para que você se desperte e faça parte daquilo que o Senhor tem desenvolvido na pós-modernidade. Que foi o apóstolo Paulo, foi um homem que pensou e ele reformou. Que foi o apóstolo Paulo, foi um intelectual da época dele. Quem foi o apóstolo Paulo? Foi um homem que deixou obras literárias que nos nutrem na fé hoje,
Quem foi ele? Um cara que assumiu a sociedade grega em relação ao reino de Deus. Eu assumi a sociedade grega, eu assumi os campos universitários, cara, junto com irmãos que desenvolvem o ministério na nossa nação e fora dela. E eu acredito que o Senhor, nessa noite, também deixa essa poesia para que nós venhamos devanear a respeito. E o texto diz: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quero chamar o louvor aqui, se for possível, e quero só trazer mais um devaneio para a gente encerrar, para que o Senhor se revele. Porque antes de vir para cá, eu estava orando por vocês, e o Senhor falou e trouxe palavras de conhecimentos específicas. Eu me lembro que eu estava num determinado momento da faculdade, e quem faz história, filosofia, psicologia e curte poesia, sempre tem um sarauzinho. E aí, cara, os caras declamam Camões, Drummond, esses caras clássicos. E aí eu tava passando, cara, se você passar, você é empurrado para esse momento, e você tem que declamar uma poesia. E como você cresce curtindo rap é poesia, né? Aí me empurraram, velho. Pá! E com vocês o poeta, e apontaram para mim. Aí eu, velho, não sei nada de Homero, nada de Camões, e muito menos, eu só sei sobre Mano Brown. Aí lembrei de uma poesia de um amigo meu chamado Santos Soares. Aí você faz aquela cara de tremendo, né? E já que te exporam, você vai ter que fazer bonito e fazer em nome do Senhor. E falei: e com vocês, de Sandro Soares, Juventude Alienada. E comecei a declamar um rap, cara. Um garoto parado na porta de um bar, não consegue um palmo na sua frente enxergar, pois o som alto do carro ajuda a não pensar na sua vida estragada que o mundo insiste em levar. Além do mais, parece uma passarela, onde a menina desfila se mostrando pra galera, mas a rapaziada as considera um objeto descartável que se usa e já era. Eles não ligam pra isso, querem mesmo é agitar. Vamos sorrir aqui na rua, mas em casa vão chorar. Seus pais não têm diálogo e nem querem conversar, pois todo dia é aquela mesma guerra familiar. Então vem a fuga para os problemas esquecer, o crack, a cocaína e o LSD. Eles querem fazer igual ao seriado da TV, mas se esquecem que no filme é bem mais fácil vencer, pois no seu ciclo de amizade, em sua turma, em sua roda, para ser admirado eles têm que andar na moda. Eles fingem ser forte, pois nada os destrói, com um sorriso falso no rosto enquanto o seu coração dói. Somos movidos a álcool, respondeu o playboy, como se realmente fosse uma vida de herói. E apontei para os caras e disse: juventude alienada, suas modas e vaidades já não valem nada. Juventude alienada, manipulada, consumista e americanizada. Juventude alienada, suas ideias e conceitos são uma piada. Juventude alienada, pinta a cara, mas não sabe o que tem na esplanada. Juventude acomodada, massificada, aceita tudo, não questiona nada. Quem dera se isso fosse brincadeira, mas é a realidade da juventude brasileira. Mas a esperança me diz que ainda dá para mudar. Aí peguei minha Bíblia da mochila e disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Glória a Deus. Eu acredito que o Senhor pode levantar homens que serão vozes de reforma, vozes de avivamento em campos universitários, cara. Antes de vir para cá, o Senhor me mostrou, e isso tem acontecido diante de algumas manifestações do Espírito em reuniões cristocêntricas que tenho feito parte. Antes de vir para cá, eu vi o Senhor liberando bolsas universitárias para pessoas que não podem estudar, e abrindo portas para as pessoas que estão há mais de 10 anos sem estudar. Quantos têm sonhos de entrar na universidade? Levante as mãos. Eu vejo o Senhor mudando a sua jornada e desenvolvendo um mecanismo tão profundo de devolução de honra que o Senhor preparou essa manhã só para ativar o seu ministério em campos universitários, cara.
Eu creio em uma devolução de honra. Ele não nasceu em berço esplêndido, mas ele é lembrado após 2000 anos. E assim como o Senhor usou o pequenino Saulo de Tarso para que o mundo grego fosse conquistado a partir do poder do Evangelho, o Senhor pode conquistar a cidade de Anápolis por causa de um pequenino dessa cidade. E se você entende, porque se o Senhor falou é porque há ouvidos que precisam ouvir. Se você entende que o Senhor tem um chamado na sua vida em relação a campos universitários, e você pode ser uma voz nesse aspecto, cara, eu quero que você levante do seu lugar e venha aqui para frente, porque eu vou orar por você, cara. Eu sinto o Senhor neste lugar, e o Espírito de Deus está aqui. Vejo o Senhor mudando jornadas e colocando e alinhando você para o seu destino social e espiritual, devolvendo a dignidade e a honra, inclusive para a sua família. Jesus está aqui, irmãos. E vejo chaves sendo ativadas nessa manhã. Robert. Aleluia, Deus. Estenda suas mãos em nome de Jesus, cara. Eu vejo o Senhor liberando bolsas universitárias para uma geração que infelizmente não teve acesso ou não pôde estudar. Eu vejo o Senhor liberando e ativando esse mecanismo, cara. Há uma proporção do Senhor e dos céus nessa manhã de devolução de honra, redenção e dignidade. E certamente os seus próximos 5 anos serão marcados por profunda devolução de honra social. Pai, eu oro por essa geração que está aqui, ó Deus, e peço para que o Senhor derrame sobre eles, ó Pai, a mesma unção que veio sobre o apóstolo Paulo, a mesma unção que veio sobre Bonhoeffer, a mesma unção que veio sobre Francis Schaeffer, a mesma unção que veio, ó Pai Santo, sobre Huck Mack, ó Senhor, e sobre Lewis. E que essa geração, Pai Santo, seja uma voz de profunda intensidade do Espírito na pós-modernidade, Deus. E que o Senhor use, libere e leve, ó Pai Santo, para o destino espiritual deles. E que os campos universitários, ó Pai Santo, sejam conquistados, impactados, apacentados, ó Pai Santo, a partir dessas novas vozes. Que o Senhor leve. Aumenta, ó Pai Santo, a intensidade da sua glória, Senhor. Que teu Espírito seja uma bússola para direcionar essa geração, em nome de Jesus.
Estenda suas mãos, amados. Pai, eu oro para que o Senhor coloque poesia sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro, Pai Santo, para que eles sejam, Pai, professores, que eles sejam acadêmicos, que eles sejam, Pai Santo, homens de sociedade, que tenham, ó Pai Santo, uma palavra de reforma nos lábios e uma vida, ó Pai Santo, de transformação na existencialidade. E que o Teu Espírito, ó Pai Santo, venha com redenção e honra. Porque a minha palavra e a minha ministração não é a partir da mentalidade humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Deus, assim como o apóstolo Paulo ganhou Lucas, o médico, ó Deus Santo, enviou as cartas a Teófilo, que o Senhor, ó Pai Santo, faça com que esses homens, que essa galera, Pai, seja direcionada para os seus focos e destinos, ó Senhor Jesus, e que eles alcancem os campos, mas acima de tudo, ó Pai Santo, que eles façam com que a vida deles valha a pena, ó Pai. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, compaixão de mim, toca nos meus olhos, Deus, faz as escamas caírem. Amém, graças a Deus. Podem retornar aos seus lugares, queridos, por favor.